irmãos, tudo bem? Hoje eu tô aqui para compartilhar uma palavra que eu recebi de Deus, né? Para uma leitura ontem. Todas as vezes que eu tô com algumas questões, algumas dúvidas, eu peço muito a Deus para que me dê uma resposta na palavra de preferência. É claro que quando confirma através de pessoas, através da própria voz do Senhor, é ótimo. Mas eu acredito que na palavra a gente tem muitas respostas. Então eu queria ler segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a partir do capítulo 2. Ora, suplicamo-vos, irmãos, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia, e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de modo que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais, quando ainda estava convosco, de que vos dizia estas coisas? E, agora, vós sabeis que o detém, para que ele seja revelado em seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, somente há um, que agora resiste até que do caminho seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor de verdade, para que pudessem ser salvos. E por isso Deus me enviará forte ilusão, para que creiam em uma mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Aqui tá falando, né, do dia do Senhor, né, que é algo que vai acontecer. Segundo muitos estudiosos, né, primeiro vem o arrebatamento e depois esse dia do Senhor. Mas o que me chama a atenção, no caso, eles estavam vivendo isso naquela época e parece que teve uma carta falsa em nome de Paulo, porque eles testemunhavam que Paulo estava falando que já estava chegando o dia do Senhor e muitos estavam acreditando que estava chegando o dia do Senhor. Mas ninguém pode ainda dizer, né? Existirão sinais, vão existir sinais, como a gente pode até falar que já existem alguns sinais, mas não é sobre isso que eu quero focar, sobre essa palavra, nesse momento. Aqui Paulo tá assim, né? Ele tá tirando toda essa mentira e falando que vocês vão saber, né? Vai vir o anticristo, antes do Senhor vir, né, vão acontecer sinais, vocês vão saber, ainda não é hora, se chegou algo para vocês, não fui eu que escrevi. Paulo está aqui mandando essa carta para colocar tudo no lugar. E a gente hoje, né, em outra época, a gente pode estar assim vivendo, né, eu não vou entrar nesse estudo da questão de ver sinais dos fins dos tempos, mas algo que, quando eu comecei a minha vida cristã, que eu não reconhecia e que agora eu reconheço, e que é triste, é saber que no final dos tempos nós vamos levantar muitos profetas, pastores, que vão ensinar coisas erradas. E que neles não vai haver o caminho de Deus. E que aqueles que estiverem enganados, vivenciando isso, ou vivendo, né, na injustiça, no lugar errado, talvez essas pessoas não sejam salvas. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Eu assisto muitos pregadores na internet, acredito que vocês também. Nossa, a gente tá calor, né? Que vocês também assistem. E a gente tem visto muito, às vezes, uma pessoa derrubando a outra, uma pessoa falando mal da outra, doutrinas que não são muito bíblicas, né? Palavras que não são bíblicas, mas que enchem o ego. E que são palavras que todo mundo quer receber, né? A gente quer acordar de manhã, abrir ali as mensagens, abrir o YouTube e receber algo como hoje apareceu para mim. A inveja não vai chegar até você, a inveja não vai te tocar, né? Ou a sua bênção está próxima, ou outro dia eu até vi assim, o demônio das dívidas, vamos expulsar o demônio das dívidas. E aí na oração falava assim,
retira de mim, né? Então, assim, eu ri porque ficou parecendo assim, quem faz a gente somos nós, né? Então, retira de mim, assim, retira de mim eu mesma, retira de mim o meu prazer, retira de mim meu descontrole, né? A minha falta de organização. Então, assim, chega a ser cômico muitas coisas que a gente vê por aí. Só que às vezes pode não soar cômico para muitos de nós, como por um momento para mim também não soava cômico, porque eu acabava acreditando em tudo aquilo e levando aquilo como um verdadeiro evangelho, sendo que não é, né? Deus tem bênçãos para a sua vida, para mim? Tem, mas a maior bênção que Deus tem foi porque Ele entregou aquilo que Ele tem de mais valioso. Eu não sei se você tem filho, mas eu tenho. E o que é tão valioso quanto para você, seus filhos, suas filhas? Não é valioso? Pois Deus entregou o Filho dele para morrer por nós, para salvar, e a gente não merecia. Todos os pecadores, né? Imagina, você pode às vezes pensar na sua vida e ter assim uma visão de misericórdia, disputa com os passarinhos aqui, tá, né? Você pode olhar para sua vida e olhar com uma misericórdia, mas olha, Jesus morreu por um assassino. Jesus morreu para aquele que, como diz, né, não existe pecadinho e pecadão, mas para aquele que fez pecados feios, sujos mesmo, de verdade, assim, no sentido que nos apavora, né, que a gente fica atemorizado quando escuta, ou que seria difícil da gente perdoar. Porque às vezes a gente está vivenciando pecados que a gente acha que é mais limpinho, embora não sejam, né? Às vezes a gente não consegue ver a realidade que nós vivemos, mas quando a gente olha para o outro, né? Como eu falei, um dedo apontado, 3 para nós, quando a gente olha para o outro é fácil da gente reconhecer, nossa, mas Jesus morreu por aquele assassino, nossa, Jesus morreu por aqueles que estão no presídio, ai meu Deus, né? A gente fica horrorizado, porque a gente busca justiça. E aqui na palavra está falando o seguinte: e com todo engano da injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor de verdade para que pudessem ser salvos. Gente, muitas pessoas ainda não receberam esse amor de verdade. Muitas pessoas ainda não receberam Cristo. Muitas pessoas que estão dentro da igreja, congregando, que estão frequentes no culto, que leem a palavra, elas não receberam o amor de verdade ainda, elas não conhecem Jesus de verdade. E isso é muito, muito triste. Pastores, profetas, bispos, ou seja lá a categoria de autoridade que a pessoa tem na igreja, mas muitos ainda não conheceram Cristo de verdade, ainda não conheceram e se renderam à sua palavra de verdade. E isso é muito triste. E isso é, sim, um sinal, não só de agora, da volta de Cristo, porque na Bíblia nós já temos, né, falando de falsos profetas, desde muito antigamente, mas que a apostasia vai tomar conta e que isso vai ser grandioso e vai tocar muitos, vai ser algo que, né, os cristãos de verdade vão ser perseguidos, aquele que professar a fé vai ser perseguido, e que haverá, às vezes, dentro da igreja mesmo, falsos profetas, e talvez dali vai vir, né, o anticristo, embora o anticristo, se a gente entrar nessa linha, né, ele vem de um poder diferente, vem do governo, vem de algo assim, mas existirá um pastor anticristo e vai existir um engano dentro da igreja. E é isso que eu queria que a gente ficasse atentos. A gente precisa sim ouvir vários pastores, vários ministros, mas a gente tem que ter um senso crítico. Por quê? Porque, gente, caráter é algo que a gente tem que analisar mais que tudo. Você já viu, às vezes, quantas vezes? É claro que a gente não tem como. Você tá vendo alguém na internet, não tem como você saber da intimidade dessa pessoa. Só que muitas pessoas, elas estão sendo enganadas até na convivência com pessoas. Na convivência com pastores, com líderes. E isso é muito triste. É muito triste ver quando alguém que foi chamado para cuidar de pessoas, ou para liderar, ou para profetizar, ou para abrir igrejas, para plantar igrejas, que essas pessoas, elas não buscam o caráter de Cristo. Que essas pessoas estão vivendo na injustiça e estão ensinando a injustiça. Isso é muito, muito triste. Isso é algo que realmente não agrada a Deus. Ali em Salmos 45:7 vai falar que Deus odeia iniquidade. Ele ama a justiça e odeia iniquidade. E em vários outros versículos a gente vai ver, Deus é justiça.
E a nossa justiça não é, a nossa justiça é imunda perto da justiça de Deus. Mas mesmo assim a gente tem esse senso de julgamento daquilo que é bom e daquilo que não é. Eu queria ler com vocês sobre, no dicionário, o que é a injustiça. A injustiça é uma violação de um princípio ou norma de justiça, podendo ser um ato ou uma condição. Pode ser intencional ou não, ou seja, você pode ser injusto sem ter intenção de ser injusto. Você pode ser injusto sem saber que está sendo injusto. Mas isso não deixa de ser injustiça aquilo que você está praticando. Então, quando eu entro com essa questão da injustiça, eu vou analisar meu dia a dia, minha vida, as minhas percepções, o meu julgamento, a minha seleção, aqueles que eu, de certa forma, condeno ou não com os meus pensamentos. Será que eu estou sendo justo? E será que as pessoas que eu estou ouvindo, que são referência para mim, será que elas são pessoas justas? Será que elas andam na palavra de Deus? Ah, mas perfeito não existe. Perfeito só teve um. E realmente, perfeito só teve um. Mas essa pessoa que é referência para você, essa pessoa que você segue, essa pessoa que você escuta, essa pessoa que você está vendo todo dia ali, ministrando no YouTube ou no Spotify, onde for, ela busca o caráter de Cristo? Há nela sinais de que ela busca? Ou o que você está olhando são só bênçãos financeiras, ou que a pessoa é muito conhecedora da palavra? É óbvio. Gente, tem pastores que eles são super conhecedores da palavra. Tem um pastor que ele é super conhecedor da palavra e eu também escuto ele. Só que eu tenho que discernir. Por quê? Porque ele não é da mesma doutrina. Ele é adventista, eu não sou adventista. Então, se ele é adventista, existem coisas que eu tenho que saber a diferença para eu entender. Não, esta parte eu não creio, essa parte não é para mim. Ou se você, gosta de ouvir os mais reformados ou os pentecostais, você precisa entender aquilo que cabe para você e aquilo que não cabe, aquilo que é bíblico está na palavra e aquilo que não está. Vão existir algumas divergências com algumas doutrinas terciárias, mas a gente não pode tocar nas doutrinas primárias, a gente não pode sair do caráter de Cristo, da busca pelo caráter de Cristo. E isso é algo que tem me tocado e aqui vai continuar, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Hoje, você está ouvindo, recebendo e tem como referência alguém que busca justiça, ou você está num lugar onde as pessoas têm prazer na injustiça? Ai, Lu, mas o que é injustiça? Tudo aquilo que não é justo, tudo aquilo que não é justiça. Desigualdade, engano, roubo, fraude, punição, punir o inocente, violência, maus tratos, iniquidade é inclusive uma palavra usada ali como sinônimo de injustiça, a violência, a exploração, o racismo, a corrupção. E como que a gente vai ultrapassa e como que a gente vai trazer isso para os nossos relacionamentos, principalmente de homem e mulher, casamento? Vamos falar de casamento. Quando há desconsideração pelo parceiro, pelo cônjuge, quando há violência, seja ela física ou violência psicológica, quando há ataques, sabe aquele casal que uma fica atacando o outro ou uma parte fica atacando a outra sempre, isso é injustiça. Desconsideração pelos sentimentos. Se você não desconsidera os sentimentos da sua esposa ou do seu esposo, isso é injustiça. Quando tem isolamento, quando tem silêncio demais, quando o silêncio é para provocar, quando o silêncio é para trazer uma ausência, desrespeitando o sentimento de um ou do outro, isso é injustiça. Fora a traição, fora a falta de reconhecimento, falta de reconhecer o outro é injustiça. A mentira, tem isso no seu casamento? Você tem praticado atos de injustiça dentro dos seus relacionamentos pessoais, principalmente dentro do seu casamento? Você tem considerado sua esposa, seu esposo, seu cônjuge? Você tem dado importância ao que ele sente? Ai, Lu, mas o que ele sente não tem como considerar, é loucura e tudo. Tem conversado com ele para buscar ajuda? Tem buscado melhorar? Tem tratado com egoísmo? Ou tem trazido igualdade? O dinheiro, o financeiro de vocês é um só? Ou cada um caminha da forma como quer? A educação dos filhos é uma? Vocês entram num acordo para que aquilo seja praticado em casa? Ou cada um pratica da forma como quer?
Porque a gente fala, às vezes, da injustiça que vem do homem, mas tem muita injustiça que vem da mulher, né? Tem muita mulher querendo caminhar sozinha nas decisões, querendo caminhar sozinha no financeiro, querendo caminhar do jeito que quiser e isolando, né? Deixando de lado o que o homem pensa dentro de casa. Assim como tem homens que atacam, tem homens que pensam em separação, que traem. Gente, trair não é só o ato de você ficar com outra pessoa, de você ter relacionamento com outra pessoa. Trair em pensamento. Desejar a morte, desejar a traição, desejar ter outra pessoa. Isso também é injustiça. Nós temos praticado injustiça dentro do nosso relacionamento. Eu falo que uma coisa absurda que eu ouvi uma vez, e olha que eu não estava seguindo ainda o evangelho como eu sigo hoje, conhecendo o evangelho como eu conheço hoje, mas uma vez eu estava num monte e eu vi um pastor chegar conversando com uma profeta, e ele falava muito que a esposa dele não deixava ele fazer a obra, que a esposa dele atrapalhava a obra, que a esposa reclamou muito da esposa para essa profeta. E essa profeta virou para ele e falou: separa, Deus quer que você separe da sua esposa. Gente, é realmente o que Deus falaria? A injustiça é você não cumprir um princípio, e Deus nos ensina tantos princípios. Será que Deus realmente gostaria que esse pastor separasse? Será que é essa a solução que Deus daria? Será que isso seria um ato de justiça? Ou será que seria um ato de injustiça? E essas coisas, elas doem, sabe? Dói ver que existem pessoas que elas se movimentam pelo sentimento, elas se movimentam, elas vão e voltam e se movimentam, se alimentando cada vez mais desse tipo de evangelho, que na verdade não é o evangelho. Desse tipo de Deus que não é. Quando você está se alimentando dessas coisas, quando você está tendo como referência, se você, a Bíblia que estão lendo e mastigando, julgando aí para você, e é o que você está se alimentando, tem esse tipo de coisa, você está comendo, assim, nem as migalhas da mesa de Jesus, você está comendo assim, a sujeira, sabe? Se tem migalha ali da palavra, ela tá toda contaminada, ela tá toda suja. É um indício de que você não conhece o amor de verdade, que você tá no meio da injustiça, você tá no meio da lama. E é esse lugar que você quer ficar? Ou você deseja a salvação? Você deseja o amor, a verdade? Você deseja andar com Cristo e ser salvo? Aonde você quer andar? Aonde você quer caminhar? Porque o evangelho nos ensina mudança. O evangelho não é só você saber tudo que está escrito aqui, é você viver tudo que está aqui. Às vezes você não vai saber tudo, principalmente de cor, porque é muita coisa, né? Essa Bíblia ainda é fininha, mas tem muitos grandes e aqui tem muito para se aprender, para decorar, digamos assim. E nem todo mundo tem facilidade, né, de decorar, mas e viver? Viver os princípios, viver a palavra. Você busca viver a palavra? A sua referência busca viver a palavra? Ou a sua referência está cheia de atos de justiça? Tratando os irmãos com desigualdade, tratando os irmãos, né? Eu prefiro esse aqui, eu não prefiro aquele, eu isso, aquilo, dentro do casamento, desejando a separação, tratando com desigualdade, deixando de lado os sentimentos um do outro. É sério, gente. É tão sério que essa palavra, olha quantos anos ela foi escrita por Paulo. E até hoje é algo tão atual. Até hoje nós estamos aguardando, sim, a vida do Senhor, que virá, né, precedida pela vida do anticristo, que virá, assim, com a igreja sendo arrebatada. Mas onde você quer estar? Você quer ficar? Ou você quer ir? Você quer ter uma vida com Cristo? Ou você quer ter uma vida se alimentando de migalhas sujas de lama? Colocando seu sentimento de ouvir todo dia uma palavra de bênção. Gente, eu não sou contra. Se a gente precisa, se a gente tem autoestima baixa, ou se a gente precisa de uma palavra de ânimo todo dia, glória a Deus, mas entenda que o evangelho não é só aquilo. Entenda que o evangelho é muito mais. Inclusive, entregar a sua vida, carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Se você entende o que é o verdadeiro evangelho, mas gosta de ter uma palavra que vai
te dá um ânimo, te dá um up e tal, amém. Mas sabe que não é só aquilo. Não se iluda. Não viva só o evangelho raso. É isso, gente. Eu queria compartilhar muito isso com vocês. Busquem a palavra, leiam a palavra, busquem, profetas, pessoas que levam a palavra, pessoas que ensinam, mestres que ensinam a palavra com base bíblica, que conseguem te mostrar, que conseguem trazer base bíblica para aquilo. E pessoas que de preferência que buscam o caráter de Deus todos os dias e que de preferência têm um caráter aprovado pelo Senhor. Tem um livro do pastor Cote que fala sobre intercessão. E foi a melhor ensino que eu tive de intercessão na vida. E uma das coisas mais fortes que fala para mim ali, sabe qual que é a diferença? Daquele que ora, é correspondido, pede, daquele que intercede e aquilo acontece e Deus escuta e dá a bênção. É o caráter. É o caráter. A diferença é o caráter. O que tá sem caráter, que tá jejuando, orando, pedindo, às vezes a oração dele não tá sendo nem atendida. A palavra de Deus vai falar, que quando o homem não tá ali vivendo a vida do lar, não tá cuidando da esposa, tá brigando muito, tá sendo injusto, a oração dele não é ouvida. E aí? Nós vamos conhecer, como diz aqui, e vamos receber o amor da verdade, como diz no versículo 10, ou nós vamos continuar em atos de injustiça. Fica essa reflexão para a gente hoje, e eu queria orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor. Abra os nossos olhos, Pai. Retira de nós, Senhor, toda imundície, retira de nós toda idolatria, Senhor. Retira de nós o sentimento enganoso, Senhor. Os olhos, Pai, que olham só para aquilo que nos satisfaz, Pai. E que nós possamos te enxergar verdadeiramente, que nós possamos enxergar a Tua palavra, viver a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos enxergar, Senhor, aquele que é justo e aquele que ama a justiça. Que nós possamos ver Deus e receber, Senhor, o amor dele, Senhor. Receber Jesus Cristo em nossos corações, em nossa mente, nos transformando, nos mudando, Senhor, e nos alertando para que nós possamos viver, Senhor, sendo alimentados de referências dignas, Pai, de referências que têm o Senhor como princípio, que vivem e buscam da Tua palavra, Pai. Nos ajuda a ter esse discernimento, Senhor, de discernir, Senhor, tudo aquilo que vem do Senhor e tudo aquilo que não vem, Senhor. Porque se hoje nós não sabemos discernir, Pai, como será quando vier o anticristo, Pai? Não nos permita ficar enganados, Pai. Não nos permita viver no engano. Nós queremos viver a Tua palavra, Pai. Nós louvamos a Tua palavra, nós louvamos o Teu nome, nós louvamos o Teu amor, Pai. E nós queremos este lugar. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos sentimentos, Pai. A nossa desigualdade, a nossa injustiça. Nos perdoa porque nós somos falhos, Pai. Nos perdoa, Pai, porque nós somos pecadores. Nos perdoa, Senhor. Mas nos concede uma nova história, Senhor. Renova as nossas forças, renova a nossa mente. Muda os nossos pensamentos, Pai. E que nós possamos ser este que encontrou a verdade, que vive a verdade, que vive e busca a justiça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que você possa ser edificado por essa palavra, que é a palavra de Deus. Que você possa frutificar e possa derramar na vida de muitos também. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui para aprender todos os dias, cada dia mais, com a palavra do Senhor. Para cada dia mais sermos edificados, crescermos e amadurecermos com a palavra do Senhor. Amém?